O Brasil está envelhecendo e rápido. Mas será que a sociedade está realmente pronta para isso? Hoje a gente vai mergulhar fundo nos paradoxos do envelhecimento no nosso país, com base em um artigo muito instigante da Marinês Pereira. Ok, para começar, vamos direto ao ponto com essa frase da autora. Ela já chega colocando o dedo na ferida, né? A gente celebra, comemora a longevidade, mas não se prepara para cuidar, para respeitar, para integrar. Esse é o paradoxo central e bem desconfortável que vai guiar toda a nossa conversa. E olha só, não pensem que isso é um problema para o futuro distante, não. Está acontecendo agora. O artigo usa uma expressão muito forte para descrever esse fenômeno: tsunami prateado. É uma imagem poderosa, né? Uma onda de envelhecimento que avança com tudo sobre uma sociedade que, vamos combinar, ainda cultua a juventude. É um verdadeiro choque de realidades. Os números do IBGE mostram o tamanho dessa transformação. Hoje, a população com 60 anos ou mais já representa 16%. A projeção para 2050, quase 30%. Gente, é quase o dobro. A grande questão que fica é: o que esses números significam na prática, no dia a dia? E isso nos leva direto ao nosso primeiro grande paradoxo. Um que basicamente destrói aquela imagem idealizada da aposentadoria como um período de descanso merecido. Parem para pensar neste número. Mais 69%. Esse foi o tamanho do crescimento no número de pessoas com 60 anos ou mais que estão na ativa, trabalhando. Isso só no período de 2012 a 2024. É um aumento vertiginoso, que mostra que a ideia de pendurar as chuteiras está virando lenda para muita gente. Pois é. Por trás naquele número tem uma realidade bem dura. Para milhões de brasileiros, a aposentadoria se tornou uma ficção. Trabalhar não é mais uma escolha para se manter ativo, sabe? Virou uma questão de pura necessidade, muitas vezes em empregos informais, sem segurança nenhuma. E essa luta constante pela sobrevivência cobra um preço biológico, um preço real. O estresse financeiro crônico faz o nosso corpo produzir cortisol sem parar. E, em excesso, esse hormônio se torna tóxico para o cérebro, prejudicando a memória e, olha que ironia, acelerando o próprio processo de envelhecimento. E o impacto não é só físico, é psicológico, é profundo. O artigo usa o conceito de vácuo existencial de Viktor Frankl. Isso acontece quando a vida se resume a sobreviver, a pagar as contas. E aí, a busca por um propósito, por algo maior, acaba se perdendo no meio do caminho. O que nos leva diretamente ao segundo paradoxo. Ao mesmo tempo em que milhões de pessoas precisam trabalhar, o mundo corporativo parece construir um verdadeiro muro contra elas. Os dados sobre o etarismo, que é o preconceito por idade, pintam um quadro bem sombrio. Pensa só. 7 em cada 10 profissionais com mais de 50 anos estão desempregados. Enquanto isso, a representatividade deles dentro das empresas é minúscula, entre 3% e 5%. Com um cenário desses, não surpreende que quase metade dos brasileiros já tenha sofrido esse tipo de preconceito na pele. A neurociência nos dá uma pista para entender essa contradição. De um lado, a gente tem a nossa análise racional, que olha para um profissional experiente e reconhece o valor da inteligência cristalizada, a sabedoria, a visão ampla. Mas do outro lado, tem uma reação primitiva, o sequestro da amígdala, que dispara gatilhos inconscientes. E aí vem os vieses, é mais caro, resiste à mudança, é uma ameaça. E muitas vezes, essa reação instintiva acaba vencendo a lógica. Agora a gente chega ao paradoxo mais difícil, o mais doloroso de encarar. Aquele em que a expectativa de cuidado e amparo bate de frente com uma realidade brutal de abandono e violência. Esse número é um soco no estômago, mais de 42 mil. Essa foi a quantidade de denúncias de violações de direitos contra pessoas idosas. E isso só no primeiro trimestre de 2024. É um número que esconde histórias de um sofrimento profundo. E o abuso aparece de várias formas: negligência, tortura psicológica, maus-tratos, violência patrimonial. Mas o ponto mais trágico que o artigo ressalta é que, na grande maioria dos casos, os agressores são os próprios filhos, justamente aqueles que deveriam ser o porto seguro. Para mais de 160 mil brasileiros, a falta de apoio familiar leva a um destino, uma instituição de longa permanência. E o artigo faz um alerta muito sério de que nesses locais a rotina e a perda de autonomia podem gerar um sofrimento existencial tão grande que a pessoa sente que a própria essência de estar vivo foi arrancada dela. Bom, depois de um diagnóstico tão pesado, a gente precisa virar a página e olhar para as soluções. Então o ponto crucial agora é: como é que a gente pode construir um futuro diferente? O artigo propõe um chamado à ação bem claro, dividido em 3 frentes. Para as empresas,
A sugestão é adotar recrutamento cego para a idade e mentoria reversa. Para a sociedade como um todo, é fomentar a conexão entre gerações e exigir cidades mais inclusivas. E, finalmente, para cada um de nós, um convite para os mais jovens planejarem a longevidade e para os 50 a mais abraçarem o aprendizado contínuo. No fundo, a mudança começa na nossa percepção. O artigo traz uma ideia poderosa. A forma como a sociedade enxerga seus idosos, seja como um peso ou como uma fonte de sabedoria, ajuda a determinar a realidade que eles de fato vão viver. Ou seja, a nossa percepção coletiva ajuda a moldar o mundo. No fim, toda essa análise nos deixa com uma reflexão. A questão, que é nacional, se torna um convite a um pensamento individual. Qual é a experiência real com o envelhecimento no Brasil hoje? É uma pergunta que precisa ecoar para que esse diálogo continue. Chegamos ao fim desta análise. Todo o crédito pelas ideias e pela pesquisa apresentada aqui vai para a autora do artigo, Marinês Pereira. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.